A paz do Senhor, boa noite, meu irmão e minha irmã. Mais uma quarta-feira que a gente está reunido aqui, mais uma oportunidade que a gente tem no meio da semana de aprender mais com as palavras de Jesus, que tem usado nesses últimos meses, como tem usado ao longo dos anos a vida do pastor Helder, para compartilhar conosco da palavra do Senhor. Que eu e você possamos nos atentar para mais essa aula e que as palavras de Jesus possam mais uma vez falar ao meu e ao seu coração. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Estamos continuando o nosso estudo no Sermão do Monte e hoje iremos ler Mateus 5, 33 a 37, que vai tratar dos juramentos. Assim diz a palavra de Deus. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido de Jesus Cristo. Na minha opinião, é até difícil dizer isso, mas é o mais profundo. Se bem que tudo em Jesus é profundo, mas o Sermão do Monte tem essa particularidade de profundidade. E se você está acompanhando os estudos, você percebe que é muito mais do que apenas o que você está vendo. A gente enxerga muito pouco por cima, mas quando você vai aprofundar, você vê que tem muitos tesouros ainda a serem desencavados. O Sermão do Monte, infelizmente, é o sermão mais conhecido, mas também é o mais negligenciado. O Sermão do Monte é como deve ser o código de ética e de vida do cristão, daquele que aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, daquele que ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Essa deve ser a nossa conduta, como Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte. Nós estamos nesse momento na terceira parte do Sermão do Monte, que trata da justiça do cristão, que vai do capítulo 5 de Mateus, versículo 17 até o versículo 48. Lembrando você que Jesus pegou aqui 6 metáforas, 6 exemplos, para ilustrar a verdadeira interpretação da lei de Deus, que ele já tinha dado através de Moisés e através dos profetas. Interpretação correta, que infelizmente na época de Jesus, os eruditos, entre aspas, os estudiosos, escribas e fariseus, tinham deturpado, a ponto da lei de Deus estar totalmente descaracterizada do original como Deus entregou aos pais, aos profetas e a Moisés. E nessas 6 metáforas nós podemos interpretar, além dos 6 exemplos que ele está dando, toda a lei de Deus. Porque estes 6 exemplos nos dão a base de como interpretar a revelação que foi dada no Antigo Testamento. Quebrando estas falácias que nós encontramos hoje, que a lei foi para os judeus, que a lei é do Antigo Testamento, que nós não temos mais absolutamente nada a ver com a lei de Deus. E Jesus está dizendo: de jeito nenhum. A lei é santa, é boa, é perfeita. Deturpar a lei é culpa dos homens. A lei que Deus deu está perfeita. E Jesus veio não só para dar a interpretação correta da lei, como Deus entregou no Antigo Testamento, mas para cumprir, como ele começa nessa parte do Sermão do Monte que nós já vimos aqui.
E ao cumprir a lei, ele vai dizer, a lei não diz isso que você está dizendo, diz muito mais, é muito mais profundo do que você está dizendo aí. Para vocês, pecado se resume no ato. O crime, a quebra da lei para vocês é o ato em si. Para Deus, já começa nos pensamentos e desejos do coração. O crime, o erro, a quebra da lei de Deus já começa na sua mente, no seu coração. Por isso que Cristo veio para escrever a lei dos nossos corações na nossa mente. O cristão tem que ter a lei de Deus na mente e no coração. Por isso que a profecia de Jeremias dizia que o Espírito Santo, quando fosse derramado, a nossa mente lembraria de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, da profundidade, do nível, da exigência de Deus na sua palavra para a vida do cristão. Então, nessas 6 metáforas, nós podemos pegar as bases para interpretar toda a lei de Deus e toda a vida humana à luz da revelação que Jesus Cristo trouxe. Então nós já vimos dessas 6 metáforas, desses 6 exemplos, não é metáfora, não é exemplos, né? A questão do homicídio. Jesus já ensinou que já começa na mente do coração, não é só o ato de matar, mas na mente do coração nós já começamos a matar. Jesus falou que existe um tipo de homicídio terrível que hoje está em moda no mundo e principalmente no Brasil, que é você matar a pessoa com a sua língua. É você destruir a imagem das outras pessoas. Imagem do homem que foi feito à imagem de Deus. Quando você destrói a imagem de uma pessoa, você está atacando Deus que criou aquele homem, a sua imagem, a sua semelhança. Para Cristo já é um assassinato, você destruir a reputação de alguém. Você fazer com que outras pessoas tenham ódio de outra pessoa só porque você denigre a imagem da outra pessoa, você faz acusações infundadas. O seu ódio, o seu rancor, sua mágoa por aquela pessoa faz com que você destrua aquela pessoa do seu coração, matando ele no seu coração e matando ele para outras pessoas que sequer conhecem ele. E nessa época de fake news, de mídia comprada, de mídia cada um com seu compromisso, com sua ideologia, e eu falo isso, é mídia de maneira geral, os jornais, a televisão, a internet, cada sistema de mídia, cada agência midiática, cada rede de televisão, de rádio, cada um com suas ideologias, destrói muitas vezes a imagem da pessoa que não concorda com eles, com a língua, com falsidades, com as famosas fake news, com as mentiras. E para Deus já é assassinato. Não é assassinato em nenhum tribunal humano. Nenhum tribunal humano faz isso. Mas no tribunal de Cristo é assassinato você destruir a imagem de outra pessoa com mentiras, com falsidades, com pretensões pessoais, com desejos pessoais. Aí ele fala do adultério, mesma coisa. Não é o ato em si, mas já começa no coração, na mente, com a concupiscência, com a cobiça. Coração, mente, olhos, como nós falamos na pregação passada. E hoje chegamos à questão do juramento. À medida que Jesus continua o Sermão do Monte, ele se torna mais profundo. Lembre-se que nessa parte aqui, que vai tratar da justiça do cristão, lembre-se que eu falei que é uma matéria extremamente difícil do seminário. Eu lembro que eu fiz essa matéria, é uma matéria realmente difícil, é chamada de Caicine, justiça de Deus, de Caius, justiça. Há muitos pontos de tensão em nós seres humanos em entender a justiça de Deus e o amor de Deus ao mesmo tempo. Então tem sempre uma tensão. E até hoje essa tensão existe. Mas quando você vai vendo, estudando direitinho a palavra de Deus, você vai ver que não há tensão nenhuma. A tensão parte da nossa má compreensão do pecado em nós, que faz com que nós não tenhamos uma compreensão plena e correta de Deus. Mas com o auxílio do Espírito Santo, e principalmente se apegando a essa palavra como a palavra de Deus, você vai ver que não existe essa tensão entre a justiça de Deus e o amor de Deus. São os nossos olhos pecaminosos, a nossa carne fraca, que muitas vezes acha isso.
Então, à medida que o Sermão do Monte continua, ele vai se tornando mais profundo. Os seus ensinos parecem impossíveis de serem vividos pelo homem natural. E eu até tenho que corrigir, só um minutinho. Os ensinos não parecem ser possíveis viver pelo homem natural. Eles não podem ser vividos, o Sermão do Monte não pode ser vivido por uma pessoa que não conheça Jesus Cristo, que não tenha aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, seu substituto na cruz. Então a frase correta é o seguinte: o homem natural não pode viver o Sermão do Monte. É impossível para o homem sem Espírito Santo, para a mulher sem Espírito Santo, para o jovem sem Espírito Santo. Mas à medida que você vai caminhando, se aprofundando no Sermão do Monte, ele até parece ser impossível de ser vivido pelo homem espiritual. E aí a explicação que eu falei na pregação passada. O homem que tem Cristo no coração, à luz dessa exigência da lei, ele vai perceber que realmente não pode cumprir, ele vai falhar. E tem até irmãos que têm um ou outro problema do Sermão do Monte, das leis de Deus, que ele não consegue vencer facilmente na vida dele. Então aquele provérbio que diz: deste mal não morrerei. Tem muitos cristãos que, de fato, de alguns males, de alguns pecados, ele não vai morrer mesmo, não. Usando a linguagem popular do provérbio. Mas tem outros que já não têm a mesma facilidade para enfrentar. Eu já falei isso também nas aulas passadas. E quando você vai ver o Sermão do Monte, você vai ver que em muitos dele você é fraco, você falha. E como é que fica? Se o homem natural não pode ver o Sermão do Monte, e o homem espiritual também não pode viver. A diferença é que o homem espiritual sabe que Cristo viveu por ele. Ele sabe que ele não consegue viver por melhor que ele tente, por melhor que ele faça, ele tem que fazer o melhor, ele tem que fazer o máximo que pode para dar testemunho desse mundo, já que ele é sal da terra e luz do mundo, como ele falou no começo. E por mais que ele se esforce, ele vai ver que ele falha, ele erra. Às vezes não o ato físico em si, não o ato externo que todo mundo veja, mas ele sabe que falha na sua mente, no seu coração, nos seus desejos. E nessa hora ele não pode se desesperar como um homem natural. Ele não pode achar que perdeu a salvação. Sabe por quê? Porque ao perceber que não pode cumprir a lei de Deus, ele olha para a cruz. Ele olha para Cristo e diz: Senhor, muito obrigado, porque cumpriste a lei de Deus no meu lugar, como o Senhor falou. Mas muito obrigado também, porque o Senhor também falou para mim, que mesmo eu não podendo cumprir a lei de Deus, o Senhor cumprindo no meu lugar, se eu crer, se eu tiver fé na Tua palavra, se eu crer na Tua promessa de salvação de vida eterna, eu serei salvo. Porque a justificação de Deus, a salvação de Deus é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não em nós, mas em Cristo Jesus. Então eu olho para a cruz e digo: Senhor, muito obrigado, porque à luz do que o Senhor está dizendo, eu sou culpado de várias, eu sou um pecador que quebrou várias e várias vezes a Tua lei, Senhor, e eu merecia o inferno, Senhor. Mas obrigado, meu Deus, porque o Senhor sacrificou por mim naquela cruz, porque o Senhor derramou seu sangue por mim naquela cruz, e por confiar na Tua palavra, no Teu sacrifício, o Senhor que prometeu, o Deus que não pode mentir, nos dá a paz e a esperança da salvação da vida eterna. Eu vou dar um exemplo rapidinho para adentrarmos o estudo de hoje. A maioria dos cristãos, mesmo aqueles que são crentes verdadeiros, eles têm aqui e lá crises de fé. Tem época que eles acham que perderam a salvação, ou que não têm a salvação. Eles acham que vão ser rejeitados por Deus em algum momento da sua vida. E o motivo dessa crise é o velho truque satânico de fazer com que você deixe de olhar para a cruz, para Cristo, para o que Cristo fez,
e faça você olhar para você, para aquilo que você pode fazer, mesmo sabendo que você não tem condição de cumprir essa lei de Deus. A nossa obrigação é observar o máximo possível, cumprir 100%. Jesus já nos perdoou, porque Ele sabe que nós não podemos cumprir. A ilustração é a seguinte: essa história não está na Bíblia, é uma ilustração antiga. Não vai dizer por aí que o pastor Geraldo falou algo que está no Antigo Testamento, porque não está, é apenas uma ilustração. Vamos imaginar que lá na primeira Páscoa, quando os israelitas receberam a notícia de Deus, através de Moisés, que o anjo destruidor ia passar sobre toda a terra do Egito, e toda casa que não aspergisse o sangue na porta, que não imolasse o cordeiro e pintasse a porta, as vergas da porta, com sangue, naquela noite em que o anjo passasse, na casa que não fizesse isso, o filho mais velho, o primogênito da casa, morreria. Então, Moisés anunciou isso em todo o Egito. Quem matou o cordeiro e aspergiu o sangue na casa, ou aspergiu o sangue na casa, a promessa é de que o filho não morreria. Promessa de Deus, palavra de Deus. E isso foi feito pelos judeus, pelos israelitas, e por povos que não eram judeus, mas que também ouviram a mensagem, que ouviram falar do Deus de Israel. Tanto é que muitos não judeus, muitas pessoas de outros povos, saíram do Egito junto com Israel. Israel foi a maioria absoluta, mas outros povos saíram também, mostrando que Deus nunca foi Deus só de Israel, mas é Deus de todo o universo, de todo o mundo, de todas as pessoas do mundo. Primeiro é o judeu, mas também é o grego, aos demais. Tudo bem. Então as pessoas que tiveram fé na palavra de Deus, que tiveram fé na proclamação da palavra, mataram o cordeiro e pintaram a porta. E naquela noite, numa casa, tinha um senhor crente que creu em Deus com seu filho. E ao chegar perto da noite, o garoto começa a ficar nervoso. Pai, será que o anjo vai ver esse sangue na porta? Será que nós não botamos pouco sangue? Será que não está muito apagado? Não é melhor passar mais sangue para ficar mais visível? Será que o anjo vai enxergar direito? De repente botar um nublado, muita névoa, e ele não enxergar o sangue na porta? E o garoto começa a ficar com medo. E o pai tenta tranquilizar a criança, o jovem. Não, ele vai ver. Deus enxerga tudo. E a criança ou o jovem passa aquela noite toda, à medida que o tempo vai passando, o medo vai aumentando, e ele fica nervoso, ele fica preocupado, e entra e chega a noite, e ele vai ficando preocupado, vai lá no pai e acorda: pai, será que está dando certo esse negócio do sangue, pai? E o pai: filho, calma, tal. Até que o cansaço vem e ele consegue dormir. E no outro dia, quando ele abre os olhos, ele está vivo. Seu pai já está lá ao lado dele, alegre, sua família. E ele ouve o chororô em toda a terra das pessoas que não creram na palavra de Deus. A pergunta é: o medo daquele rapaz, o fato dele não sentir que estava salvo, o fato dele não ter nada dentro dele que deixasse calmo, que o acalmasse, aquele nervosismo, aquele medo, o fato dele não sentir aquela salvação naquele momento, privou ele de ser salvo? Não. O máximo que ele fez foi ter um medo tremendo e uma noite de sono perdida. Porque não depende do que ele sente. A salvação não depende de você sentir a salvação. Não depende do que você faça. Ele podia pintar a porta toda com sangue, sabe? Até a casa toda ele podia pintar. Não dependia disso. Dependia dele crer na palavra de Deus. E eles creram. Tanto é que aspergiram a porta com sangue. Mesma coisa é hoje, irmãos. A salvação é crer na palavra de Deus.
Então, esse seria o resumo mais simples que eu poderia dar do que está acontecendo no Sermão do Monte, nessa terceira parte da justiça do cristão. O cristão que entende disso, ele sabe: eu não sou justo, mas Cristo é justo. Eu não posso me salvar, mas Cristo me salva. Eu não posso cumprir essa lei, mas Cristo cumpriu por mim. É fé na palavra de Cristo. Quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, a salvação, e elas me seguem. Da minha mão, ninguém arrebata. Então, voltando então para o ponto de hoje, que é a questão do juramento. O sermão vai ficando profundo e algumas pessoas acham que o Sermão do Monte é uma utopia. Não é uma utopia. O Sermão do Monte é uma realidade de que se pode viver isso, e Cristo viveu por nós. Jesus, aqui nessa parte do Sermão do Monte, do versículo 33 a 37, ele não está contendendo com Moisés, como eu falei na pregação passada, porque quem deu a lei a Moisés foi o próprio Jesus. Ele não está aqui lutando contra ele mesmo ou contra Moisés, ele está lutando contra os rabinos, fariseus, legalistas, permissivos, que interpretaram a lei que Cristo deu a Moisés de maneira errada, como já falei na pregação passada. De fato, se você olhar Mateus 5,33, também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. Exatamente como está aqui, você não vai encontrar. Por quê? Porque Jesus está na realidade dizendo: ouviste o que foi dito. Mas quem disse isso aqui foram os fariseus, que eu acabei de falar, interpretando a palavra de Deus de maneira errada. Portanto, Jesus não está lutando contra Jesus, contra a lei que ele deu no Sinai, contra a lei que ele deu a Moisés, mas está lutando contra a interpretação que os fariseus estavam dando ou deram da lei que Deus tinha dado a Moisés. Não é também um resumo impreciso, como alguns podem imaginar. Não, Jesus pegou vários textos que falam sobre juramento, resumiu no que eles ensinavam no templo, nos que os fariseus estavam no templo. Tanto é que Moisés, várias vezes, se você for ver, várias vezes teve que enfatizar o perigo do chamado voto do tolo. Não fazeis voto de tolo. Moisés várias vezes teve que fazer isso. O problema aqui não é que Jesus está fazendo um resumo preciso, e nem que Jesus está dando uma citação inexata do Antigo Testamento. Não é isso. O problema é que, em cima dos mandamentos que Jesus deu a Moisés, as pessoas foram para um extremo ou para outro. E o problema é que um extremo ou outro encobre a verdade e levam a erros, como eu vou esclarecer nesse próximo parágrafo aqui. Veja bem, acompanhe comigo. Veja as passagens bíblicas. Por exemplo, Êxodo 27. Êxodo capítulo 20, versículo 7, que é os 10 mandamentos. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Já nas tábuas dos 10 mandamentos, o terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. E se tomar o nome de Deus em vão, é tomar o nome de Deus em juramento. Eu juro pelo nome do Senhor, eu juro pelo Senhor. Você está fazendo uma aliança com Deus, você está tomando o nome de Deus, está chamando Deus para um negócio, para um acordo, que você muitas vezes não cumpriria, e tomava assim em falso o nome de Deus. Levítico 19, 12. Veja a quantidade de passagens, eu nem vou ler todas, que são muitas,
em que a Bíblia fala de juramentos, 19:12, diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, 12, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Se eles já eram para ser o sal da terra e a luz do mundo, que deveriam ter sido desde o Antigo Testamento, Israel era para ser a luz dos povos, como o cristão é a luz deste mundo. Israel era para ser o sal da terra, como os cristãos devem ser o sal da terra. Ao jurarem usando o nome de Deus e não cumprindo, jurando falso, profanavam o nome de Deus. Olha, eles mesmos que juram pelo Deus deles, não valorizam o Deus dele, não tem medo do Deus deles, não tem temor do Deus deles. Por que os outros povos vão ter? Se a palavra de Deus não vale nada, o Deus dele, pelo juramento, também não deve valer muita coisa. Assim pensariam as nações. Por isso a proibição. Números 32, vamos só mais alguns exemplos aqui. Números capítulo 30, versículo 2. Números capítulo 30, versículo 2. Diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. E para encerrar, Deuteronômio 23, 21. São muitas as passagens, irmãos, então eu peguei apenas 4 para ilustrar aqui a nossa aula. 23, 21. Diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, as passagens bíblicas falam desses votos. O que aconteceu? Os fariseus ensinavam que jurar falsamente era profanação, uso profano do nome de Deus, profanar o nome divino. E não perjúrio. O que é perjúrio? É empenhar a palavra desonestamente. Perjúrio é quando eu digo: olha, pastor Zé Luiz, me venda esse carro aqui, que eu prometo ao senhor que eu vou pagar seu carro tal dia. Pegava o carro e ia embora, não pagava mais nunca. Se eu tivesse usado o nome de Deus, os fariseus diziam que era profanação, porque eu usei o nome de Deus. Mas eles davam um jeitinho para não ser perjúrio, ou então o contrário. Transformavam às vezes a profanação em perjúrio, tiravam a profanação, como muitas vezes eles fizeram. Na cabeça deles, só as fórmulas, só os juramentos que incluíam o nome de Deus tornavam o voto obrigatório. Se você não incluísse o nome de Deus, não tornava o voto obrigatório. Eu vou dar aqui um exemplo, aqui no livro de Mateus, Mateus 26, 16 a 22. Eu não vou ler tudo, vou só parafrasear para você, explicar rapidamente. Mateus 23, 16 a 22. No 16 diz o seguinte: ai de vós, guias de cego, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Se alguém tivesse jurado que daria um dinheiro no santuário, a pessoa é obrigada a dar o dinheiro. Então Jesus está usando aqui paráfrases. Havia um tipo de voto lá que era chamado de corban. O que era isso? Às vezes um judeu tinha um pai e uma mãe ricos, velhinhos, e que ao morrer deixava toda a herança para eles. Mas enquanto eles estavam vivos, que o pai e a mãe não tinham mais condições de nada, e que o filho passava a administrar as coisas, muitas vezes o filho não queria cuidar do pai e da mãe, como a lei de Deus obriga. Aí o que ele fazia? Entrava em acordo com o sacerdote e dizia que os recursos da fazenda, o que a fazenda produzisse, era oferta ao Senhor, era tanto de oferta ao Senhor. Aí eles davam um pouco desse dinheiro lá, uma parte do dinheiro para o santuário, a outra parte ele ficava, esbanjava,
e não cuidava adequadamente do seu pai e da sua mãe. O fariseu não tinha problema nenhum, porque aquele dinheiro prometido no templo era mais importante do que a pessoa ficar com ele para cuidar do pai ou da mãe. Deu para entender mais ou menos? Então acontecia muito dessas coisas na época de Jesus Cristo. Eles mudaram jeitosamente, como diz Jesus Cristo aqui um pouco mais na frente, jeitosamente vocês adulteram a palavra de Deus por mandamentos de homem, ele vai dizer aqui na frente. Dentre outros exemplos que nós temos aqui, mas eu acho que esse é suficiente. Então vamos lá. Pastor, e o que nós temos que fazer, nós cristãos, acerca do juramento? Vamos lá. Nenhum método ou fórmula é relevante, mesmo que alguém tente, vai fazer alguma menção a Deus. É muito difícil, na nossa cultura católica, algum crente, até sem querer, não dizer a palavra juro por Deus. Já faz parte da nossa cultura, da nossa mente. E que muitos vão ter que lutar a vida toda para tentar tirar da cabeça e nem todos vão conseguir. Então não tem um método ou uma fórmula. O certo é você aprender a palavra de Deus, como nós estamos explicando, começar a praticar o melhor que puder, e à medida que você for praticando, a sua mente vai sendo purificada, e você vai acabar com essa mania de querer fazer juramento em nome de Deus, mesmo sem querer. Ou dizer juro por Deus, como a gente sempre fala, né? A fórmula não acrescenta assim uma solenidade ao voto. Não é porque você está dizendo eu juro em nome do Deus Todo-Poderoso que isso faz com que sua palavra seja melhor, seja mais confiável. Como eu falei, a fórmula não acrescenta solenidade ao voto, pois todo voto é obrigatório. Devemos ser pessoas iguais. Se você fez um voto para uma pessoa, se você fez um voto para Deus, o voto em si já é obrigatório. Eu não preciso de uma fórmula mágica. Eu tomo como testemunha o Deus Todo-Poderoso, eu juro no nome de Deus. Não preciso disso. Se você vai fazer um voto, o voto em si já é obrigação. Que é isso que os fariseus não entendiam. E é isso que Moisés tanto falou em vários textos. Eu li apenas 4 do Antigo Testamento. Quando fizer um voto, cumpra. Porque o voto em si já é a obrigação. Não precisa de fórmula mágica. Se toda promessa é obrigatória, todo juramento ou voto são desnecessários. Promessa na Bíblia, como Deus é o Deus de promessa, como Deus é o nosso exemplo para a promessa, promessa à luz do cristianismo, à luz da lei de Cristo, à luz da palavra de Deus, a promessa em si já é uma obrigação. Por que Deus cumpre todas as suas promessas? Ele não tem pecado, ele é fiel, ele é justo, e porque a promessa já o obriga. Deus não promete aquilo que não pode cumprir. No Brasil isso é ridículo, né? Mas no meio político nosso isso aqui é piada, né? Porque o que não falta é promessa sem ser cumprido. Mas para o cristão que conhece a palavra de Deus, ele não pode prometer aquilo que não pode cumprir. Por isso que como pastor, eu tive várias vezes problema com muita gente, de assumir compromisso e a pessoa não cumprir. Eu disse, gente, se você não puder, avisa. Se você prometeu, dê uma satisfação. Se aconteceu alguma coisa, porque nós somos seres falíveis mesmo, às vezes eu faço uma promessa, mas acontece um acidente ou um incidente que eu não posso cumprir a promessa, mas eu tenho que explicar. Porque eu já estou obrigado, a promessa já me obriga. Quando me chamam para pregar em algum canto, eu posso. Não posso. Se eu não puder, não posso. Acabou. Então nós temos que desenvolver essa atitude na nossa vida, na nossa mente. Nós temos que desenvolver essa prática mental. Promessa é algo obrigatório, assim como juramento. Na questão do juramento, você não precisa acrescentar mais nada. Se eu estou prometendo, se eu fiz um voto, se eu fiz um compromisso, como cristão, como sal da terra, como luz do mundo, eu tenho que cumprir. É por isso que o cristianismo é tão contra o divórcio. Nós vamos ver o divórcio um pouquinho mais na frente aqui,
Mas por quê? Porque se você levou em consideração todas as coisas, não deveria quebrar. Embora vamos chegar um pouco já na frente acerca do divórcio. Não vamos adiantar agora. O divórcio, o próprio Cristo falou, é devido à dureza do coração de vocês. Os juramentos são devidos à falsidade humana. Se o homem não fosse pecador, se o homem não fosse falso, não fosse duro de coração, não haveria a questão do divórcio e nem haveria a questão do juramento, porque não precisaria. Só tem divórcio, só tem juramento por causa da dureza do coração do homem. E aí nós vamos na frente tratar desse assunto do divórcio. Juramento ou voto são uma confissão patética de nossa própria desonestidade. Quando nós dissemos, eu juro pelo nome do Senhor, você já está aos olhos de Deus dizendo, não, você realmente comete confiança. Porque se fosse confiança, não precisava fazer isso. A sua vida carimbava a sua palavra. Quando fazemos juramentos solenes, estamos apenas afirmando que nossas simples palavras não são dignas de crédito. Eu tomo o nome do Senhor, porque sua palavra não é digna de crédito. Se fosse digna de crédito, não precisava fazer isso. Tem um provérbio essênio que eu gosto muito, que diz o seguinte: aquele em quem não se pode crer sem juramento, já é um mentiroso. Aquele em quem não se pode crer sem um juramento, já é um mentiroso. O provérbio essênio. Mas aí surge o que eu falei das tensões nessa questão da justiça de Deus. Alguém pode dizer, mas espera aí, se os juramentos são proibidos, porque Deus mesmo usou juramentos? Se juramento é proibido, não jureis, como Jesus está dizendo aqui, por que então que o próprio Deus fez juramentos? Por exemplo, Gênesis 22:16, vamos lá, Gênesis 22:16. Gênesis 22:16 diz assim: e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Hebreus 6, 13 e 18, vamos lá, Hebreus 6, 13 e 18. Hebreus capítulo 6, 13 e 18. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E aí? Há uma contradição no ensino de Jesus Cristo, dizendo não jureis, seja sim, sim, não, não. Todo aquele que tomar o nome de Deus em vão, né? E aí, se o próprio Deus jurou? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus não é homem para que minta. Essa é a primeira coisa. Números 29, 13, Romanos 3, 4. Deus não é homem para que minta. Quando Deus fez promessas, os juramentos, o propósito dos votos divinos não foram aumentar sua credibilidade, mas despertar e confirmar a nossa fé. Até porque quando Deus jura por Ele mesmo, Ele não pode jurar por algo superior a Ele, Ele tem que jurar por Ele mesmo, porque nada é superior a Ele. Quando Ele jura por Ele mesmo, Ele não está buscando uma credibilidade. Não, porque Deus é digno de toda a credibilidade, porque Deus é fiel. Mas é a maneira antropomórfica e antropológica que Moisés registrou a promessa de Deus por Ele mesmo, se agarrando a Ele mesmo, ao seu nome, pelo meu nome, como diz Deus, foi a maneira como Moisés conseguiu traduzir em linguagem humana. Não porque Deus precise aumentar a sua credibilidade, mas os homens é que precisam aumentar a sua fé na palavra de Deus. Olha, Deus fazendo promessa, jurando por Ele mesmo. Ainda tem pessoas hoje em dia que dizem que a Bíblia não é confiável, que a palavra de Deus
precisa ser atualizada. Deus falando por Ele mesmo, jurando por Ele mesmo. Tem pessoas que têm que reclassificar a Bíblia, redefinir a Bíblia, redefinir a palavra de Deus. Deus fazendo isso, ainda tem pessoas assim, vamos dar um ressignificado à palavra de Deus. Então não é para Deus ter mais credibilidade, é para que os homens crescem mais na palavra de Deus. Deus não fez juramento, isso aqui é importante. Deus não fez juramento antes do pecado. Os juramentos que Deus fez na Bíblia só foi depois do homem pecador. Por quê? Porque ele já não tinha mais condições de entender Deus, de conhecer Deus plenamente como tinha antes. Só depois do pecado, é o que eu estou falando. Os juramentos de Deus não é para aumentar a credibilidade de Deus, mas é para despertar a fé do homem, porque tão pecador ele é, que ele começa a medir Deus pela régua dele. Ele não consegue mais enxergar Deus na sua plenitude como eles enxergavam antes do pecado. John Stott tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a falha que levou Deus a condescender com o nível humano não se deve a qualquer falsidade ou necessidade de mais credibilidade da parte dele, mas da nossa incredulidade. Ou seja, a falha não está em Deus, mas na nossa pecaminosidade, na nossa incredulidade. Mas alguém poderia dizer o seguinte: se os juramentos são proibidos, esta proibição é absoluta? Aí você vai encontrar, por exemplo, os anabatistas, um grupo chamado Anabatista de 5, você não pode fazer juramento de nada. Os Quakers, Testemunhas de Jeová, outros pregam isso. A resposta é não. Podemos fazer juramento estando sob as leis do Estado constituído. Porque o Estado constituído, nós devemos obedecer às autoridades. No caso, o Estado constituído. Se você for depor, não sei se hoje no Brasil faz isso, eu nunca fui na delegacia, nunca fui no tribunal, não sei bem como é. Nos americanos eu sei que isso acontece. Mas quando você testemunha no tribunal americano, antigamente, você jurava sobre a Bíblia. Você jurava dizer a verdade. Se por acaso você mentir, você estava sujeito aos rigores da pena do Estado. No Brasil, você é obrigado a dizer a verdade em qualquer tribunal. Caso você minta e você seja pego na mentira no tribunal, você vai ser processado e vai sofrer as penas da lei. Antigamente, repito, nos Estados Unidos, na Europa, era sobre a palavra de Deus. Hoje eu não sei como é que é. Então, nesse caso, nós cristãos concordamos em fazer o juramento. Por quê? Porque você vai testemunhar para o mundo incrédulo. O mundo incrédulo exige ver algo que garanta a verdade. Não é o nosso caso para com Deus. Se eu falar a verdade, o mundo todo pode me chamar de mentiroso, mas Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu vou prestar conta a Deus. O tribunal que importa para nós é o tribunal de Cristo. Mesmo que eu falei a verdade, ninguém acreditou, mas Deus sabe que eu estou falando a verdade, eu vou dormir em paz. O mundo pode me crucificar, como crucificou Jesus Cristo, não tem problema. Deus não precisa de fatos externos para saber se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. O tribunal humano precisa. Por isso que no tribunal humano, nós crentes, batistas, pentecostais, presbiterianos, defendemos, os evangelhos de maneira geral defendem que nesse caso temos que fazer o juramento. Por quê? Para atender a lei do Estado. Embora diante de Deus, da lei de Deus, nós estamos livres. Podemos fazer juramento se o poder ou uma autoridade maior que nós exigir como meio de se comprovar a verdade. Então, se um poder, isso pode ser eclesiástico também, na própria igreja, na denominação, acontece um problema na denominação e não tem como saber a verdade, a pessoa, você jura em nome de Deus. Nesse caso, você, para poder mostrar para as pessoas, eu não tenho como provar a minha inocência, mas eu não fiz isso. Então, nesses casos,
nós achamos que é possível sim fazer o juramento, certo? Agora, isso é exceção, irmão. Qual é a chance de você ir para um tribunal e não poder provar a sua inocência? A única coisa que poder provar a sua inocência é um juramento no nome de Deus. Isso é uma exceção raríssima. É que essas seitas dizem que você não pode jurar de jeito nenhum. Por exemplo, jurar a bandeira. Quando você faz 18 anos no Brasil, você vai tirar os homens que vão tirar a reservista, você tem que fazer o juramento da bandeira, certo? E é só por causa desse juramento da bandeira que eu ainda tenho pena do Brasil, eu ainda faço alguma coisa para a nação brasileira, porque eu fiz um juramento lá e servi essa pátria. Podemos fazer juramento se um poder ou autoridade maior exigir. Conclusão. Como é que nós concluímos esse estudo? Meus queridos, prestem atenção aqui na conclusão. Em primeiro lugar, para Deus não existe mentirinha ou mentira. Não existe mentira branca, como alguns falam, né? Que até é racismo já. Mas não existe mentirinha ou mentira. Mentira cabeluda, mentira careca. Não existe mentirinha ou mentira grande para Deus. Para Deus existe a mentira, cujo pai é Satanás. João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Diz assim. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você observar, todo crime, todo assassinato, toda morte, não vou dizer toda, mas 90% dos assassinatos e mortes, geralmente tem uma mentira no meio, ou começa com uma mentira. Então, para Deus, não há mentirinha, há mentira, cujo pai é Satanás. Segunda coisa, na nossa conclusão, as mentiras entristecem o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, Efésios capítulo 4, versículo 30, que aliás foi uma pregação que eu financiei há muito tempo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foste selado para o dia da redenção. E quando ele fala isso, não entristeçais o Espírito de Deus, ele já falou duas coisas antes. Primeiro, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. No versículo 25 de Efésios capítulo 4. No versículo 29, o versículo anterior a entristecer o Espírito Santo, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que inclui mentira também. As mentiras entristecem o Espírito Santo. Jesus nos deixou um exemplo de veracidade, de ser verdadeiro. 1 Pedro, capítulo, deixa eu ver aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus nunca mentiu. Além do mais, um quarto ponto é que nós iremos prestar conta de cada palavra nossa, cada palavra frívola, cada mentira, nós iremos prestar contas. Mateus 12, 26. Mateus 12, 26. Mateus capítulo 12, versículo 26. Diz assim: Mateus capítulo 12, versículo 26. É Mateus capítulo 12, versículo 36, desculpe. Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo.
4 lições simples na nossa conclusão. Para Deus não existe mentira ou mentirinha ou mentira grande. Existe mentira cujo pai é Satanás. As mentiras entristecem o Espírito Santo. Jesus nos deixou um exemplo de que nunca houve mentira na sua boca. E por último, prestaremos conta de cada palavra frívola que nós proferimos. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. O que disto passar vem do maligno. Assim ensinou Jesus Cristo no Sermão do Monte. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus por mais essa aula. Mais uma vez, Deus usando a vida do pastor Helder para falar conosco. Que eu e você possamos meditar naquilo que nós aprendemos hoje e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido ao longo dessas semanas. Que você e eu também possamos continuar participando das atividades da nossa comunidade, que continuam aqui no YouTube, também presencialmente. Para ficar por dentro de tudo, você pode acompanhar as nossas redes sociais, nosso Instagram, o nosso Facebook, você pode acessar o nosso site e ali você vai ter uma agenda completa com todas as nossas atividades e você também vai ter a oportunidade de compartilhar isso com os seus amigos e com os seus familiares. Que Deus te abençoe, tenha um restante de quarta-feira, um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe.